Fala aí, Alan. E Beleza, aí, cara? Brigadão aí por ter aceitado o convite para bater esse papo. prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Boa, legal. Tive boas referências aí e elogios também. Que bom, é Cara, é uma honra. se apresenta aí só brevemente pro pessoal te conhecer. Com certeza. Então, bom, eu sou Alan, Alan Cardoso, aí se me procurar no LinkedIn. Atualmente eu já tenho, vamos falar que aí, uns quase 14 anos de experiência na área. Então, tô ficando velho, sim. É, Atualmente estou trabalhando numa empresa que se chama Delivery Hero, que é uma holding de aplicativos de delivery. Então, como é que funciona? A Delivery Hero, na verdade, é a maior empresa globalmente falando do setor. A gente tem alguns concorrentes aí, mas hoje os aplicativos, né, que fazem parte dessa holding estão em todos os continentes do mundo. Então, está presente em mais de 70 países. Então, América Latina, Pedido Já, por exemplo. Na Europa, Glovo. A gente tem Foodpanda na Ásia. Então, assim, são milhões e milhões e milhões de usuários todos os dias entrando em todas as plataformas diferentes que a gente tem. Emirados Árabes, África, então é bem extenso e bem complexo. Ahn, já, bom, trabalhei por quase 5 anos como líder de experiência na América Latina, então passei por algumas empresas que são bem relevantes e bem conhecidas para a gente, né, como brasileiras, né, então passei pela Rappi, que tem uma forte presença principalmente fora do Brasil, que eu atuei como diretor de design lá, também atuei com liderança no Mercado Livre, que é uma empresa que originalmente é da Argentina, né, que é Mercado Livre, é, Decolar barra Despegar, né, que também é uma empresa argentina, então foi numa época que eu até fisicamente morei na Argentina por quase 3 anos. Todas as empresas que eu mencionei aí com presença entre 9, né, países até 20 países assim, que compõem o nosso continente. Trabalhei também como professor, part-time, sim, uma experiência extensa, então, além de todos esses cargos, eu trabalhei como 4 anos aí como professor, fundei meu próprio curso, que foi o X na Prática, que ficou no ar nesses 4 anos, ajudei mais de 250 pessoas a começarem no universo de User Experience, então ele começou como um curso presencial na Belas Artes, depois eu migrei para um formato digital, né, por conta da pandemia. Que mais? Também dei aula na EBAC, dei aula em pós-graduação, é, depois eu dei uma pausa, né, para focar um pouquinho mais na minha vida pessoal. Pretendo voltar com questões de cursos e uma participação mais ativa da comunidade mais para frente. Mas atualmente eu tenho sido mais ativo como jurado na Indigo Design Awards, que é uma premiação de design que acontece todo ano e é sediada em Amsterdã. Então estou lá representando um pouquinho da visão brasileira sobre design. E eu pretendo, como eu disse, né, voltar mais ativamente à comunidade esse ano. Então, eu espero ter surpresas aí para todo mundo em breve. Boa, legal. Cara, eu acho que o nosso papo vai ser legal, porque o objetivo ali do convite também é que você tem bastante bagagem, né, no mercado de Latam, e atualmente você tá aí em Amsterdã, né? Então eu acho que a gente pode costurar um pouco dessas diferenças culturais, fazer intersecção com o Brasil, né, que é um dos objetivos aí dessa temporada, de ter chamado alguns convidados também fora, né? E aí, cara, eu acho que para iniciar, né, o bate-papo, como é que você descreveria aí a maturidade quando o assunto é UX design na Alemanha, no mercado de Latam, com as suas experiências prévias? E se você quiser falar um pouquinho também sobre design ops, fazer uma comparação também de maturidade entre os dois assuntos, fica à vontade aí. Show. Eu acho que tem uma diferença grande, né? Então, vale a ressalva, né? O disclaimer de que é uma opinião minha, né? Baseada em 5 anos de experiência trabalhando em Latam, 1 ano e meio para quase 2 anos agora trabalhando no mercado europeu. É, mas acho que tem uma diferença bem nítida em relação à maturidade. Então, envezando para Design Ops, o que eu diria é que os tempos e eu acho que quando a gente fala de maturidade, o que é maturidade, né? Vamos dissecar o que é maturidade. Maturidade é você dar o tempo às coisas, é você esperar um certo tempo, você aplicar uma certa quantidade de recursos e energia para algo se tornar maduro. Então, linkando nessa questão de maturidade, o que o mercado europeu, que é muito diferente da América Latina por N contextos, né? E aí não tem como você falar de design
sem você interrelacionar com a questão social, o mercado europeu ele é extremamente mais maduro em como encarar o trabalho como trabalho, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha como sênior, que tenha uma senioridade, né? Vai ser muito, muito comum essa pessoa ter aí 5, 6, 7, 8, 9 anos de experiência como sênior. E tá tudo bem, né? Digamos assim, porque os tempos de maturidade, então, para você entrar ali na área, passar de júnior para pleno, de pleno para sênior, o tempo de experiência ele é muito mais extenso, né? Muito diferente, né? E isso acontece também com todas as outras camadas de liderança. Claro que estou super generalizando aqui a conversa, né? Mas isso eu acho que é o primeiro choque que eu tive. Por quê? A América Latina, a gente tem que, como diz minha família, né, vender o almoço para comprar a janta. Então é assim, cara, enquanto a gente tá fazendo faculdade, a gente tá com emprego, tá fazendo freela, tá fazendo um curso, então a gente também tem expectativas, a realidade econômica é muito diferente. A época que eu morei na Argentina, vivenciei toda a questão de hiperinflação, por exemplo, e tudo isso não tem como você destacar isso, essa questão social do que é design, de como que são operações de design também. E falando de operações de design, isso está relacionado com tudo, né? Porque se eu passo mais tempo numa determinada posição, os frameworks de carreira vão ser mais solidificados, as expectativas são mais claras, a aplicação e o impacto que o design pode ter também é diferente. Então, se a gente volta assim, né, para minha experiência Latam, você trabalhar com Ops é extremamente mais difícil, porque a infraestrutura ela é muito mais complexa. Eu vou ter que colocar na mesma linha, vamos pegar assim, ainda nesse exemplo de senioridade, eu vou ter que pegar uma pessoa que é sênior, olhar para o salário dessa pessoa, olhar para a compensação, por exemplo, e elas vão ter backgrounds completamente diferentes. Aqui acontece também, mas só que é um pouquinho mais plano, isso que eu quero dizer, sabe? Então, na América Latina, você vai ter gente que, como eu disse, teve que vender o almoço para comprar a janta, né? Então, teve que se virar para conseguir alcançar ali ou fazer uma transição. Então, eu acho que eu diria que, em termos de infraestrutura, eu acho que a diferença é bem gritante. E aí, se você quiser que eu enviese para algum ponto específico de Design Ops, eu posso continuar comentando, porque eu posso dar vários exemplos. Acho que esse exemplo de maturidade, de senioridade, compensação, infraestrutura, eu diria que é um dos primeiros pontos que para a gente começar a aquecer um pouco a conversa. Entendi. Não, não, eu acho que cara, não tem como desgrudar uma coisa da outra, a realidade econômica do país, cultura, enfim, isso tudo influencia, com certeza. Mas já que se você quer expandir, pô, traz um pouquinho de experiência então em relação a times, assim, a modelos de trabalho, assim, que você percebe, assim, de diferentes, né. Que no Brasil é muito comum a gente ver, por exemplo, UX, alocados em squads, às vezes sem liderança da tribo, enfim, então explora um pouquinho nesse sentido e também design ops aí pode fazer um misto dos 2 Show. assim. Show. Sim, pelo menos das empresas que eu passei, eu acho que a gente passou por aquele boom de empresas inspiradas no modelo Spotify, né? Então a gente tem squads, temos tribos, temos aqui um famoso trio de produto, e eu acho que a América Latina se inspirou muito nesse modelo. E de certa forma, eu diria que boa parte da Europa também ainda está inspirada nesse modelo, né? O que a gente pode trazer então de diferenças de time, assim? Então, vamos lá. Na RAP, como eu tinha uma posição hierárquica um pouco maior, eu tinha muita liberdade para formar e compor o time com um pouco mais de flexibilidade ali, moldar como eu queria. Então, ali a gente tinha... inicialmente não tinha UX Writers, por exemplo, e essa é uma coisa que eu trouxe porque eu acho que faz muita, muita diferença. UX Research não era assim tão... não era recebido assim com a devida importância que eu acredito que tem que ter, e o time era extremamente visual, por exemplo. Era tipo assim, queremos designers que sejam designers que tenham um ótimo olhar para visual design, por exemplo. Isso é bom por um lado e bem ruim por outros, né? Porque eu acho que isso reflete um pouco de que impacto o time pode ter também. Passando para o Mercado Livre,
uma estrutura completamente diferente. Tipo, eu diria que Mercado Livre tem uma ótima estrutura em relação a como entender design, como trabalhar com design estrategicamente. Falando, né? Acho que na época que eu trabalhei lá eram quase 1.000 pessoas trabalhando com experiência. Entre UX Research, UX Writing, Design, e tanto, e tanto assim, Mercado Livre quanto o Decolar tinham ótimos e times muito sólidos de Content Design, né, UX Writing. Tanto que se você pegar uma pessoa no Brasil, ela tá passando ali na rua, você agarrar ela aqui do braço e perguntar: e aí, você gosta do Mercado Livre? Eu posso falar: amo o Mercado Livre, eu adoro o Mercado Livre. É uma marca brasileira, né? Mas não é uma marca brasileira. Se você for nos outros países e fazer perguntas parecidas, tem essa questão de identificação, de localização que é muito bem feita. A Decolar também, tanto assim pelas propagandas, pela forma como o público se identifica. Então, o que tem por trás disso, né? Então, isso é só a ponta do iceberg, né? O que a gente visualiza é pessoas que se identificam com a marca, pessoas que reconhecem a marca como uma marca do país que ela tá. O que está por trás são várias e várias camadas de estratégia, de arquitetura da informação e coisas que são essenciais da nossa disciplina. Já aqui na Europa, você vai ter um pouco dessa questão híbrida. Então, eu diria que, se por um lado, essa infraestrutura ela é bem positiva, então faz com que o mercado seja mais maduro no geral, por outro, eu vejo que as coisas aqui demoram um pouco mais para mudarem, para serem recebidas eu sinto que falta flexibilidade no geral. Então, por exemplo, o UX Writing aqui tem UX Writers, claro que eu estou falando um pouco das empresas que eu tive contato, mas eu acho que não é tão estratégico ainda como empresas que eu passei anteriormente, por exemplo. E a gente está tendo essa revolução também, né, para voltar essa volta do Design Studio, né? Que é você centralizar as demandas numa liderança, e essa liderança vai ter um pouquinho mais de poder ali, de falar o que o time vai trabalhar ou não, e parar um pouco essa história de Product Trio, porque, bom, com essas movimentações de mercado, as pessoas estão muito preocupadas com o impacto, o que a gente vai entregar, o que a gente tem para hoje. Então, acho que de certa forma, de forma linha geral, eu traçaria essas diferenças aí entre as empresas que eu passei. Uma coisa para adicionar também é que, pelo menos assim, Brasil e Latam, por estar ali nesse eixo, assim, um pouco mais com o eixo americano, eu diria que é um mercado um pouco mais aberto, que quer provar as coisas, que quer testar, que quer explorar os detalhes e implementa as coisas com muito mais velocidade, enquanto aqui é um pouco mais engessado nesse sentido. Então, pelo menos essa é a minha percepção aí. Entendi. Tem um ponto da sua fala que eu anotei para expandir aqui, mas antes, só para não perder esse foco também de times, nas empresas que você passou tinha, pessoas formais trabalhando de design ops, assim, como cargo? Sim, então, assim, pelo menos com o cargo especificamente, de, tipo, não temos um time de design ops, só uma empresa que eu passei tinha. E o que é mais comum é você ter as áreas de design system, que eu enxergo como design ops, também, né, como pelo menos uma parte importante do design ops. O que geralmente acontece, né, é design ops ser uma coisa necessária que acaba acontecendo de forma extremamente informal, e a gente acaba tendo vários resultados negativos disso, né? Porque eu considero que é uma parte fundamental do nosso trabalho. Então, se você analisar, né, se você pegar times pequenos, por exemplo, que eu passei, você vai precisar fazer o trabalho de ops, mas ele não vai ser declarado nem formalizado. É do tipo assim, é do e-mail que você manda pedindo grana para aprovar a ferramenta, até você falar de career path. Tipo, design ops, ele é importante por isso, né? Porque ele vai estar interconectado com muitas camadas do que você faz no dia a dia. Então, infelizmente, não passei por empresas que tinham um time assim, putz, esse aqui é um time que se declara como design ops e que eu consigo enxergar ou ter impacto. Também é necessário falar, né, que na minha experiência e o meu estilo de projeto, geralmente, assim, o que eu fui desenvolvendo na minha carreira, geralmente são projetos extremamente estratégicos, e que tentam buscar impacto de uma forma não muito estruturada. Então, pelo menos o meu perfil de trabalho, talvez ele não seja aquela mecânica tão estruturada que está conectada com Ops. Não estou falando que Ops não é necessário, mas o que eu quero dizer aqui é que talvez pela minha experiência eu também não
estava tão próximo desses times pelo meu perfil de trabalho. Não, não, totalmente compreensível, até sendo o diretor não tem como, né. Até eu falo em vários episódios, né, que quando a gente fala de Ops, na verdade, o Ops veio para desafogar as lideranças para elas focarem especificamente na parte estratégica que deveriam estar fazendo, né. Sim, Mas agora eu vou te jogar um pouquinho na parede, tá. bora. Você como diretor lá na RAP, você não via a necessidade, por mais que não tenha contato, mas obviamente você tinha lideranças abaixo, não existia esse assunto, assim, não por que que eu tô perguntando? É até nem uma crítica, porque eu vejo o Ops como contexto, porque os problemas são diferentes de empresa para empresa. Então não necessariamente é uma obrigatoriedade. Então por isso que eu tô te perguntando, tipo, lá dentro não era uma necessidade, como é que era? Com certeza era uma necessidade gigantesca. É, e o que eu posso te dizer é que eu executei um trabalho de Ops de uma forma que não era tão formal ou tão efetiva, digamos assim. É porque é o que eu tento expressar com é um trabalho que vai acabar acontecendo, quer você queira ou quer não. É, o ideal é que seja de uma forma mais organizada e produtiva, né? Então, pelo menos a minha interpretação de Ops é que, como que você trabalha em conjunto como designer, como time de design? Dois, como é que você faz com que esse trabalho seja entregue? Como que você garante que vai ser entregue? E três, como é que você cria impacto? Então, pelo menos as atividades que eu fiz, então, por exemplo, nesse período de tempo que eu tive esse cargo, eu trabalhei muito com organização estrutural, né? Então, um time que começou com 7 pessoas e quando eu terminei tinha 15. Trouxe pessoas de UX Writing, trouxe pessoas de UX Research. É, e, assim, sempre fui um advogado, digamos assim, sempre advoguei por ter um time de Ops, porque é necessário, né? O que acabava acontecendo, então, era que eu tinha que executar essas tarefas. Então, negociar licenças de Figma, por exemplo, para o time, conseguir ferramentas novas. E isso acaba acontecendo no dia a dia, né? Eu estava anotando exatamente isso que você falou, pra dar um destaque, e eu concordo, cara, eu destaquei aqui, né, é um trabalho que vai acabar acontecendo queira ou não. De fato. A diferença a diferença é como a gente organiza isso, se vai ter pessoas dedicadas e etcétera, e muitas vezes está na mão da própria liderança que tem que tá fazendo isso, né. Sei lá, falta budget, enfim, aí tem que acabar fazendo, porque não tem como, né, cara. Sim. Enfim, Se eu como qualquer pegasse. especialização. Se eu pegar Pode uma falar. semana típica de trabalho que eu tenho, eu posso facilmente identificar várias tarefas que vão estar dentro desses três eixos, que é tipo assim, quando eu Uhum. tenho uma reunião com o time de alinhamento estratégico, é ok, como que a gente trabalha melhor em conjunto? Quando eu faço uma solicitação de uma ferramenta nova, é como é que a gente vai habilitar estrategicamente um trabalho que no final vai gerar impacto. Quando eu falo de gerar impacto, é como é que a gente está medindo o próprio projeto que a gente está, como é que a gente define objetivos, ou até como é que a gente treina e educa as pessoas que estão aqui, né? Então, literalmente agora que eu penso, e por isso que eu gosto de trocar ideia, é que, poxa, eu acho que 100% das minhas tarefas estão relacionadas com Ops no final das contas. Algumas que vão ser diretamente relacionadas e facilmente identificáveis, outras que vão ser um pouquinho mais do tipo, tá ali intrínseco, mas também tá relacionado com Ops de certa forma. Fica aí a Cara, reflexão. na verdade na verdade esse foi uma das decisões de carreira que eu tive, né, de: "Pô, beleza, gosto de Ops e tal, mas faz sentido ficar só nessa caixinha?". Sim, Cara, como liderança de design, a gente tem muito mais autonomia né, e meios de implementar Ops, né. E aí exatamente como você falou, né, então, na verdade, o conceito de Ops e as atividades sempre estiveram na minha rotina mesmo como head manager, enfim, independente da camada de liderança, só que, claro, existem diferenças, né. Porque quando a gente está numa posição dessa, a gente é exigido por muito mais a visão de produto, longo prazo e tal. E muitas vezes a gente não está muito no dia a dia, não consegue pegar essas nuances e realmente precisa de pessoas para tocarem isso, né. E na ausência a gente se vira, enfim, encontra jeito para tocar sozinho também, mas, né. Bons pontos aí.
Eu destaquei uma coisa aqui que você falou anteriormente, sobre a parte de senioridade de conteúdo, né, nessas empresas. E cara, realmente, cara, uma das coisas que eu vejo como consumidor, assim, a diferença de empresas globais que realmente investem em localization, sabe. Essa parte aí eu vi até da minha esposa, né, que ela trabalha com treinamentos globais, né, e aí conversando com ela, cara, sabe quando dá aquele estalo: "Ah, agora eu entendi o que que é essa parte de localização", né, que muito se fala e tal, e foi há pouco tempo que eu tive esse estalo e realmente, nossa, realmente é importantíssimo, não tem como empresa global não tratar isso com seriedade, né. Eh, Cara, eu queria destacar um pouco essa parte de design studio que você falou, que foi um tema que, putz, eu conversei bastante na primeira temporada de liderança de design e eu acho que talvez seja um momento legal pra gente discutir isso também. Qual a tua opinião sobre esse modelo centralizado? Eu já tive essa experiência, eu acho que tudo tem prós e contras, mas, cara, eu sou bem a favor, dependendo do tamanho do time, eu sou bem a favor dessa estrutura, sabe. Eu Sim. queria ouvir tua opinião, assim. O que uma das coisas que eu diria que é o maior desafio que eu enfrentei nesses 5 anos de experiência na América Latina é um efeito do Product Trio, né? Que é o efeito de a pessoa designer vai se sentir puxada por duas forças diferentes, né? Então você vai ter a pessoa de produto e de tech que vai puxar para o que a gente precisa fazer aqui, qual é a qualidade de design que a gente precisa ter, quais são as métricas que a gente vai puxar, ou qual é o objetivo desse produto, como é que a gente define esse MVP, e você vai ter a pessoa líder de design que vai olhar para a carreira da pessoa, né? Então, basicamente, assim, o Product Trio, acho que eu diria que tem essa desvantagem que, realmente, assim, a gente tem várias pressões, né, como designer para, putz, tem que ser acessível, tem que fazer um design que é bonito, tem que ser funcional, tem que ser usável, aí eu tenho que entregar métrica e no topo de tudo isso eu vou ter essas duas forças puxando a pessoa. É, então, eu diria que um dos primeiros pontos para essa volta ao design studio talvez seja isso, que ok, como é que a gente então protege nesse cenário que a gente tem cada vez mais cobrança, cada vez mais exigências, né? Que fica cada vez mais complexo entregar bons produtos. Como é que a gente blinda um pouco essa pressão? E tem uma outra questão também, né? Que depende muito do contexto que o produto está inserido, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um time relativamente pequeno que é ultra especializado e eu tenho que escalar um produto para literalmente mais de 70 países, literalmente mais de, se não me engano, são 50 línguas que a gente tem que ter essa questão de localização e tradução. Então, um dos melhores TEDs que eu já assisti é aquele famoso do botão de like do Facebook, acho que muita gente assistiu, que é assim, putz, por que a gente precisa gastar 250 horas com um botão de like? Porque se a gente coloca essa decisão e essa definição, essa solução em escala, a gente vai ter que pensar em coisas em escala que são extremamente complexas. Então, no caso dos projetos, né, que eu lidero e que a gente tem que entregar, a gente tem que pensar em múltiplas questões e desafios, né? Então, como é que a gente entra a coisas bem técnicas específicas, como quantos caracteres tem que ter esse field, né? A coisas extremamente estratégicas, que é do tipo assim, que região que a gente vai priorizar e por quê? Porque a gente não tem recurso suficiente ou porque a gente tem que gerar um impacto que é rápido. Então, por que eu fui tão longe, né? Porque isso está conectado com a definição do time, né? Então, você de repente tem um design studio, você consegue blindar um pouco o time e ter uma esteira de trabalho ali um pouco mais saudável que assim, ok, então como líder de design eu vou ter um pouquinho mais de controle e vou conseguir aproveitar melhor a multidisciplinaridade que eu tenho aqui no meu próprio time. Porque outro efeito que o Product Hero também tem é que você vai ter designers que vão fazer parte ali de uma junção, vão colaborar, mas que no final das contas estão cada um ali aplicado para uma squad, e de verdade seja dita, você quebrar silo, até dentro do próprio time, é extremamente complexo. Então, por outro lado, você tem um design studio que está muito bem formatado,
e você vai ter pessoas que vão conseguir facilmente pular de um contexto para o outro enquanto elas aprendem, soa como um cenário ideal, né? É, não estou dizendo aqui que eu sou um defensor, eu também acho que o Design Studio tem vários pontos de desafio, não são tão bons assim, mas aí é você analisar os trade-offs, né, como ops, como líder, e falar, ok, qual que é o veneninho que eu vou tomar hoje, né, pick or poison, né, que a gente fala, né, qual que vai ser o trade-off negativo que eu estou disposto a ter em prol de um bem maior, que vai ser essa definição de times, né, porque isso, no final das contas, vai impactar o produto. Não, concordo, concordo. De novo, a gente cai em contexto e depende, né? Sempre. É, Infelizmente. mas eu posso citar para quem está nos ouvindo, mas aí, na minha opinião, né, um prós e um contra desse modelo mais centralizado. É, eu vejo que existe uma grande oportunidade de alocação conforme as habilidades das pessoas, o que vai gerar muito mais eficiência nas entregas, né? O workload ali pode ser mais balanceado também, né? Só que, cara, eu acho que isso tem uma grande armadilha para a liderança, porque pode sobrecarregar ela demais com decisões. Você tem que conhecer bastante os perfis e você tá sempre tendo que alocar e pensar e talvez você não consiga ser muito estratégico em alguns momentos, porque tá pensando na alocação, sabe. Esse é um dos pontos também, o trade-off, né, que tem que Concordo. ter e tal. Mas é aquilo, né, eu acho que perfeição não vai existir nunca, eu acho, né. Exato. E pelo menos assim, e tem também o modelo híbrido, né? Que é a Uhum. famosa zona. Que você pode É, chamar de modelo híbrido, mas vai ser assim, conforme o incêndio que tá pegando, você escolhe e fala assim, vai aqui. é. Mas pelo menos assim, pessoalmente falando, a gente tá bem curioso e tá aplicando bastante recurso em testar o Design Studio novamente. Uhum. Pra gente entender de tipo, será que isso daqui vai ser um pouco mais efetivo? Será que a gente consegue resultados um pouco melhores? Sim, sim, sim. Vamos Ah, ver. eu acho que sempre vale o teste, né, cara, eu acho que sempre Sim, vale. Eh, ó, eu vou só pra gente não fugir disso que a gente tá conversando, eu vou inverter, hã, umas perguntas aqui, tá. tá bem. Cara, eu tinha anotado aqui pra te perguntar como você enxerga o papel das lideranças de design nisso tudo? Quando o assunto é maturidade, quando o assunto é estrutura, eh, atrapalha, ajuda, enfim, eu quero entender a tua visão, né. Você pode até falar sobre camadas, se quiser também, lead, manager, head, enfim, aí fica à vontade. Vamos lá. Então, vamos falar sobre liderança, né? Eu acho que o preâmbulo que eu teria aqui é que o mercado não tem bons líderes, né? Vamos começar com isso, porque ah, de design de qualquer outra disciplina. Porque, facilmente falando, se eu pegar 10 pessoas, perguntar para elas assim, quantos líderes bons você teve? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai responder, ou eu tive, tipo assim, de 5 um, ou nenhum, ou tipo assim, de 10 dois. Essa vai ser a métrica. Então, eu diria que, empiricamente falando, nossa régua é baixa, né? E por que eu cito essa questão de ter bons líderes, né? Porque o que eu espero de uma boa liderança em design são duas coisas, primordialmente, né? Saber separar o problema da solução e no geral, líderes, especialmente de design, são cobrados e percebidos pela quantidade entregue, por entregar algo, por estar fazendo algo e por estar se movimentando. Então, é clássico, né? Se eu estou movimentando, se eu estou aqui, ó, digitando super rápido, se as pessoas veem que eu estou me movendo, parece que eu estou entregando resultados. E se a gente volta para os primórdios da nossa disciplina, acho que nas aulas mais fundamentais de User Experience, a grande filosofia que a gente tem por trás, né, até de design thinking, independente do modelo, é você está resolvendo o real problema, você está atacando a root cause. Então já começa por aí, porque a maioria dos líderes eu vejo que são muito focados em ação, muito focados em entregar algo, no solution space, e não no problem space, né? Esse é o primeiro ponto.
E o segundo ponto tá a priorização. Então, ok, estamos num contexto que 90% das empresas não vão ter uma equipe de ops estruturada, não vai ter um design maduro, uma formação de design maduro o suficiente para ter um modelo de ops. Então, o que eu espero das pessoas que estão ocupando o cargo de liderança é saber priorizar. Priorizar o quê? Voltamos para a minha percepção do que é design ops, né? Que é como a gente trabalha em conjunto, como que a gente entrega resultado e como é que a gente gera impacto. Desses três, poxa, pessoa líder, qual que é o mais importante agora? E tem uma coisa que a gente usa aqui, né, que a gente chama de ruthless prioritization. Que é tipo assim, você priorizar, assim, de forma sem piedade. É você priorizar, assim, porque quando a gente tá priorizando, a gente tem aquele lado humano que a gente fala assim, mas dá pra encaixar isso daqui, né? Então, assim, o que eu espero de uma boa liderança é justamente isso. Um, separar o problema da solução. E dois, priorizar, priorizar, priorizar. Porque dessas três categorias que a gente vai ter, dependendo do contexto, de repente o seu maior problema é tooling, é ferramenta, as pessoas não têm ferramenta para trabalhar. Ou dois, do tipo assim, cara, a gente não tem career path, ou do tipo, não, aqui a gente precisa de melhores compensações e salários pra galera. Então, tipo, porque no final das contas vai ser extremamente relacionado a, já que não temos estruturas organizacionais propriamente ditas de design ops, o que essa pessoa líder vai ter que fazer é priorizar extremamente bem e conseguir atacar o que vai ser mais efetivo. Por quê? Voltando para essas questões de infraestrutura, a maior parte da liderança vai estar lá preocupada em, ok, vamos entregar essa tela, vamos entregar esse projeto, porque é o que a diretoria quer ver. Mas, no final das contas, o que está sendo entregue vai ser um resultado de todas as decisões que foram tomadas ao longo dessa jornada. E essas decisões vão ser boas ou ruins de acordo com a estrutura e o ambiente que está sendo proporcionado a essas pessoas. Então, de repente, o resultado ruim que você teve está em você não ter boas reuniões que estão formalizadas, né? Ou não ter bons frameworks de trabalho, ou você não ter um career path. Então, no final das contas, vai ser toda essa soma, né, de pequenos elementos que vão resultar num determinado resultado, tipo, positivo ou não. Cara, muito bom. E assim, acho que vai dar um bom corte a frase ali de que a régua tá baixa pra liderança. E aí eu vou dar uma pitadinha aí, mais polêmica ainda. Que eu estava esperando esse momento de algum episódio eu falar essa frase. Sim, Mas, cara, pra mim, de novo, opinião de João, tá? Não tô generalizando. Mas pra mim é liderança fraca, time fraco. E isso não é só para design, tá. Eu sou bem crítico em relação a isso, eu acho que o problema não tá na base, o problema vem de cima, tá. E decisões ruins, ambiente ruim de se trabalhar, enfim, isso tudo acaba impactando e, cara, é de cima, né. É cultura da empresa, é lideranças ruins, né, nem são lideranças na verdade, né. E só pra pessoa que tá nos ouvindo também não ficar chocado, "Putz, como assim time fraco?". Eu não tô falando sobre competência dessas pessoas, tá. Elas podem ser muito sêniores, muito boas no que fazem, mas ainda assim vai ser um time ineficiente, por quê? Por causa de decisões de cima. Então, quando eu falo time fraco, não é pra pessoa se ficar ofendida, porque não tem nada a ver sobre a competência dela, sabe. E cara, infelizmente eu tenho que concordar com você, e eu não acho que essa minha opinião ela vai mudar tão cedo, porque, enfim, vamos ver com a inteligência artificial aí, se consegue substituir alguns líderes também, né. Todo mundo fala dos operários ali, mas quando vê vai substituir algumas gestões ruins, né, também. Não sei se tu quer explorar um pouquinho mais e tal, porque eu acho que é um tema sensível e bem fundo, assim, né, de profundidade, se a gente quiser explorar mais e mais, assim, né. sim. Com certeza. Eu acho que tudo volta nessa questão de percepção e de como os modelos de reconhecimento são feitos. Então, vamos falar real aqui. As pessoas estão trabalhando pelo salário delas, porque elas querem um bônus no final do mês, ou no final do quarter, e ok, e aí esse bônus vai estar relacionado com o que foi entregue e com a percepção de outras pessoas que trabalham ali no dia a dia. Tudo tem muito a ver com percepção, né? Então, do tipo assim, tem uma frase muito boa que diz que mais mentira já foi dita em uma planilha de Excel
do que em vários outros pontos que a gente acha que vai ter mentira, né? Por quê? No final das contas, as pessoas querem mostrar resultados incríveis, querem fazer apresentações e, tipo assim, no dia a dia do mundo corporativo, você só tá lá, tipo, gente apresentando resultados maravilhosos, mas quando você pega o produto é a merda. Então, tipo assim, essa é a grande diferença que a gente tem entre o que está sendo feito internamente, né, e o que está sendo entregue de realidade. Por isso que eu acho que a primeira coisa que a gente tem é realmente, ok, o quanto do seu tempo e o quanto do seu esforço e energia estão sendo aplicados para os problemas reais e em descobrir o que realmente tem que ser feito. E nessa questão de preparar bons líderes, eu diria que a gente, por essa percepção de que a gente tem que estar fazendo algo, a gente tem que estar sempre movendo e entregando algo, a gente perde todo esse lado humano de que é você realmente liderar, né? Como é que você inspira as pessoas? Como é que você forma um time que vai entregar impacto, né? E para mim, pessoalmente falando, tá muito relacionado com esse lado humano que você não vai aprender em qualquer lugar e que vai estar relacionado também com a cultura da empresa, com o dia a dia, com o contexto, mas é assim, qual que é a sequência de emoções positivas ou de pequenas microações que você está facilitando o seu time a ter, que no geral vão criar esse resultado que você tanto espera. E outro ponto aqui que eu acho muito importante, o quanto que as pessoas líderes entendem da estratégia da empresa. Fui chamado para entrevista, fui conversar com pessoas líderes, não vou abrir a empresa nem a pessoa, obviamente, né, mas eu perguntei, então, qual que é a estratégia da empresa e como que esse objetivo quer ser alcançado? E a pessoa deu aquele somebody love lá, não sabia de verdade, né? Então aí já parte do ponto essencial, assim, o quanto você, como pessoa líder, conhece da estratégia, mas conhece mesmo, assim, de entender por que essa decisão foi tomada e de concordar ou de não concordar, ou de entender os prós e contras. Você conhece realmente os objetivos da empresa, as métricas, o que está querendo ser entregue? Por que isso é importante para o negócio? Se você não conhece, como é que você quer liderar as pessoas? Né? Porque para você liderar, é basicamente liderar o que é, né? Você conseguir fazer esse pequeno conjunto de ações diárias gerar um efeito positivo que, ultimamente, no final das contas, vai impactar esse objetivo maior estratégico, né? E eu não vejo isso acontecer. Você vê? Não, cara, o que mais a gente vê são departamentos que nem se conversam, velho. Que É, fica um pouco do que você falou, né, é. que não conhece a estratégia. E aí cada um quer se bater a sua meta e fazer bonito e tá tudo certo, né. É cada coisa, né, cara, que tipo, a gente olhando de fora, como é que conseguem, né, tipo, cadê a alta gestão dessa companhia que não enxerga isso também, né. Eh, enfim, é meio e outra coisa que eu queria citar também, dar um destaque na sua fala, é que realmente, cara, as pessoas trabalham pelos seus próprios motivos. E uma liderança inspiradora, ela entende essas nuances de cada pessoa, né. Eu até estava falando, eu não me lembro qual episódio foi especificamente, que às vezes, geralmente, a gente cai nesse ponto. Ah, não, foi numa mentoria que estava dando. E aí eu falei, geralmente, a liderança tem dois níveis principais. A liderança que quer tratar as pessoas como ela gostaria de ser tratada, que é por muito tempo acho que a gente tinha essa essa visão, eu já tive também. Só que, cara, perfil e perfil. E aí eu falei: "Ó, o segundo nível, depois que você entende que isso não é o ideal, são as lideranças que tratam as pessoas como as próprias pessoas gostariam de serem tratadas, né. Tem gente que, cara, que vai querer continuar sendo sênior e não quer pegar a liderança, não quer virar especialista, não quer mais responsabilidades, e tá tudo bem, não vai deixar de crescer, né. Putz, e até pegando esse ponto aí, eu tinha anotado para trazer para nossa conversa, como é que você vê, essa trilha de carreira entre o craft ali, entre ser especialista, continuar especialista, ou se tornar líder, né, de pessoas e tal, fora do Brasil, tá. Você vê isso como uma vontade das pessoas ou elas preferem realmente continuar sendo sênior ali? Eu diria que eu preciso juntar mais dado para afirmar isso, mas eu diria que, no geral, esse efeito de líderes ruins que a gente tem
está gerando um contra-efeito que é cada vez menos pessoas querem ser líderes, especialmente em design. Então, assim, os últimos times que eu liderei, a grande maioria dos designers queria ser staff. Então, tipo assim, que é a clássica decisão, você quer ir para manager 1 ou você quer ir para staff, né? Que é onde, eu diria que, se a gente for analisar, assim, as curvas, né, de entrada, eu diria que a primeira curva é você não trabalhar com isso e entrar como junior, e aí você tem um crescimento até que rápido para sênior, e depois a outra barreira de entrada é de você de sênior para staff ou manager. E a grande maioria das pessoas quer ir para um cargo mais de especialista. Por quê? Porque é difícil, né? É tipo assim, você como manager é cobrado por resultado, você tem que fazer ops, você tem que gerir as pessoas, você tem que inspirar as pessoas, você tem que, como eu falei, né, conseguir separar o problema da solução, conseguir priorizar, evangelizar e advocar. Você também precisa priorizar de uma forma bem priorizada. E aí, você quer assumir essa responsabilidade? E quando você vai ver salários e compensações, às vezes é até próximo. E aí, quando o time não entrega um resultado tão bom, geralmente a pessoa é aquele efeito, né, técnico, né? Então, um dos meus livros favoritos, né, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? Ele fala um pouco disso, né, do efeito do técnico de futebol, que é a gente tem, como seres humanos, a gente tem uma propensão exagerada a atribuir resultados positivas ou negativas a quem estavam na liderança, né? E claro, a gente tem que responsabilizar, acho que tem uma forte influência, mas ele usa esse exemplo, né, de um time de futebol. No caso do time de futebol, a grande responsabilidade ali na hora do jogo é do time que está jogando, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que sim, existe uma grande discrepância. Comentei, né, que eu preciso juntar mais dados, né, para continuar trazendo isso, né? Eu gosto muito de quando trazem aquelas pesquisas de tipo de mercado, principalmente, mas o que eu tive pessoalmente de conexão é que é isso, as pessoas não querem ser líderes. Mas você diz o mercado fora do Brasil? Sim. Tá, tá, beleza. E aí o que acontece? Talvez no Brasil as pessoas queiram mais essa questão de liderança por conta de salário. Que é do tipo assim, Uhum. mas assim, isso também é um ponto muito bom que eu lembro aqui. Eu diria que assim, nessa experiência de liderar pessoas, vamos colocar que. Eu sempre gosto de colocar as coisas em números, né, para dar a devida proporção, né? Digamos que eu já liderei mais de 40 pessoas ao longo dessa jornada. É muito comum, então, quando a pessoa tem ali, quero crescer, então você vai para uma conversa de career path, de, ok, vamos falar sobre o seu crescimento de carreira, qual que é a sua pretensão, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é me tornar líder, ou meu objetivo é me tornar staff. E eu pergunto, por quê? E a resposta da pessoa, porque eu quero entregar um design melhor, porque... E tipo assim, quando você vai entrando nos 4 ou 5 porquês ali da coisa, é muito difícil as pessoas terem clareza também do que elas querem, por que elas querem, qual que é o propósito, que tipo de líder ela quer ser. Se você quer ser líder, ok. Mas que tipo de líder você quer ser? Tipo, que tipo de influência você quer exercer? Você entende, tipo, o impacto disso? E tudo bem, sua principal motivação às vezes é ser grana, tipo, tá certo, mas assim, grana por grana, né? Então, como é que você vai conseguir se deslocar e também se diferenciar também dessa massa de pessoas que também querem liderar, tipo, e uma frase muito boa que eu escutei, né, durante um treinamento que eu fiz, era do tipo assim, todo mundo quer ser líder, né? Começa a ser líder, lidere a si mesmo, mas a grande maioria é de seguidores, né? Followers, né? A gente não deveria falar um pouco dos followers também. É interessante, né? Não deveria ter, tipo assim, um livro do tipo, você vê todos os livros de autoajuda, né? Seja o líder que você quer ser, ou seja um líder incrível e tal, e como é que você também é um seguidor incrível, sabe? Cara, pegando até essa tua última frase, quem é liderado já parou pra pensar se, putz, eu sou um bom liderado, eu sou um bom colaborador, eu realmente entrego o que esperam de mim? Eu acho que isso é uma ótima reflexão que a pessoa também tem que fazer, né? Como eu sou como seguidor, né? Eh, e realmente, cara, eu fiz enfatizei a pergunta fora do Brasil, porque aqui realmente é mais salário mesmo.
tá tudo bem, como você disse, tá tudo bem, mas eu acho que tem que ser mais, tem que ter um porquê além disso, né, tem que ser maior, né. E cara, eu particularmente acho que deveria ser é o mais justo, ter equiparidade salarial entre lideranças e especialistas, sabe. Porque são funções diferentes, cara. São universos completamente distintos, aonde, pô, por um lado você vai, pra um universo totalmente diferente da pessoa que é especialista ali, sabe. E esse talvez seja um dos pontos, eu nem ia entrar nisso, mas talvez seja só mais um comentário, que, cara, pelo menos aqui no Brasil, assim, às vezes, quando surgem vagas de liderança, as pessoas exigem cases técnicos. Tipo: "Ah, me mostra a tela que você fez", sabe. E aí, tipo, acho que tá meio errado, tá meio estranho isso aí, né, não cabe muito bem pra posição que você tá buscando. Putz, até pegando esse ponto que eu acho que é legal, fora do Brasil é assim também? Tem essas confusões aí, qual é que é? Tem, mas eu diria que eu acho que aqui, no geral, assim, entende-se um pouco mais essa diferença, né? E, pelo menos assim, quando, nas conversas que eu tive, o que era muito bem visto é essa questão de, mais do que a entrega em si, entendeu? Ou dessa questão técnica, é o que? O quanto de energia foi aplicada em problemas parecidos com o que a gente tem. Então, enquanto, acho que na América Latina, a gente tem uma generalização, né, do tipo, assim, eu trabalhei com isso, então, sei lá, você pega 5 anos da carreira da pessoa, ela trabalhou com, sei lá, 4, 5, 8 modelos de negócio diferentes, né? Aqui já é do tipo bem diferente, é do tipo, olha, se você tiver uma experiência em, sei lá, e-commerce, alta chance de você conseguir e continuar trilhando a sua carreira para e-commerce. Porque, tipo, essa expertise vai fazer muito, vai ser um ótimo diferencial e vai ser muito importante, né? Então, eu sinto que aqui no geral é puxado, eles puxam a sardinha, né, para essa ultra especialização, que é o quanto mais você manjar de uma certa área, melhor, porque é o que a galera vai buscando, assim, na hora de compor o time. E na América Latina isso não acontece tanto porque é isso, é como eu comentei, a gente vai ter que ir se virando e se resolvendo com o que a gente tem em mãos, né? Boa. Complexo. Cara, e só pra não deixar passar, já indo para os Sim. finalmentes, hã, como falamos de carreira e tal, como você vê aí as oportunidades para quem quer seguir essa parte de design ops também? Você vê vagas nesse sentido? Como é que tá o mercado, assim? Hum, eu não diria que eu diria que esse é um dos momentos mais estranhos do mercado dentro da minha carreira. Porque eu acho que toda essa questão do advento da AI, com toda essa questão econômica, né, de pós-pandemia, recuperação, e eu sinto que nisso talvez o mercado latino-americano tenha uma certa vantagem, que é essa busca por profissionais mais generalistas, porque num mercado onde você não tem definições muito claras, você vai precisar saber um pouco de tudo. Eu não tenho visto vagas específicas para design ops, por exemplo, mas eu tenho visto, tipo, vagas de certas senioridades que vão estar especificadas em certos times que são bem precisamente posicionados, né? Então, por exemplo, você vai ser um designer sênior que vai trabalhar com tooling para design ops ou para design system. Isso eu vejo. Então, tipo assim, antes, né, eu diria que assim, uns 6, 8 anos atrás, eu via, tipo assim, temos uma vaga para design ops, ou temos uma vaga para UX writer. Agora eu vejo posições mais genéricas, mas que vão estar em times extremamente específicos. Eu senti essa inversão, sabe? É, então, tipo assim, eu vejo times de tooling, vejo times de design system, vejo times que vão trabalhar com experiências específicas, né, para time interno. Eu vejo o que eu vi também, agora, até comentando, uma estruturação comum que eu vejo aqui é você ter esses times internos que servem times internos, né, que vai trabalhar muito com tooling. Isso eu já vi bastante, é bem interessante, é bem bacana. Inclusive, um dos times que eu lidero, ele é mais ou menos isso.
Ele não vai tratar só times de design especificamente, né, mas ele cria todo um tooling para times internos que vão ser trabalhados, né, e busca otimizar. A parte do escopo que eu lidero hoje é um pouco disso também. Legal, legal. Cara, eu sou daquela opinião que Ops deveria ter em todas as áreas, né, cara. Então, tipo, não adianta a gente, pô, ter o nosso universo de design ali dentro da esteira, putz, funcional, tá lindão, mas o que que adianta se engenharia tá zoada ou o produto também, sabe, Exato, enfim, né. exato. Eh, É que cara eu diria que o grande desafio, né, como você consegue aprovar, né, uma alocação de grana e orçamentária para um uhum, time assim. Então, geralmente, eu acho que a saída que o mercado encontrou e que os times encontraram é do tipo assim, não, aqui a gente vai ter um time que vai trabalhar com os times internos, o que vai estar alocado, uhum, e geralmente uhum, eles tentam até alocar com um produto, né? Que é do tipo assim, uhum, temos um produto que vai para o ar que gera tal impacto, e parte do escopo desse time também vai ser servir os times internos, aí uhum, na uhum. cabeça da C-level, do tipo assim, então beleza, então agora faz sentido, tomar a grana. Sim, sim, sim. Não, sou totalmente a favor também, ter esse time cross, meio que global, né, só tem que ver como Sim, vai gerenciar isso para cada departamento ali. sim, Mas eu acho que, cara, até indo um pouco antes, porque design ops ele é só um termo, na verdade, né, para coisas que já sempre existiram, eu acho que um pouco disso entra os program managers. Que vão fazer um pouco desse papel, né, de organização, né, de muita mentalidade de operação ali também dentro desses projetos estratégicos, né. sim. Então acho só citando um pouquinho também que também funcionaria essa pegada de program managers dentro Sim, das organizações, né. sim. E é, Boa. e é um papel que eu tenho visto desaparecer também. Então, Uhum, uhum, assim, qual o meu ponto de vista para definições de cargos, né? E como que eu linko com essa questão de product manager, program manager? Ahn, de forma geral, eu sinto que a gente vai para um caminho de ultra especialização. Por quê? Então, por mais que a uhum, gente, estamos numa onda de mercado que é um pouco mais generalista. Ok, mas se a gente analisar a nossa história como seres humanos, a gente vai para cada vez mais especialização. Então, qual é o exemplo clássico? Tem até uma teoria bem interessante que é a teoria do lápis, né? Que se você pegar um lápis e você pedir para alguém aqui, né, que está assistindo ou escutando a gente, pedir para essa pessoa fazer esse lápis do zero, ela não vai conseguir. Por quê? Ela vai precisar da madeira, vai precisar da tinta, vai precisar do grafite, e isso precisa de certos recursos e é necessário, uma ultra especialização é necessária. Então, se a gente analisar o nosso universo, a nossa volta, tudo isso é composto por ultra especializações, por pessoas que manjam muito bem sobre um determinado assunto e conseguiram chegar naquele ponto para formar um produto ou formar uma solução. Com design é diferente. Então, a gente começou como webmasters, depois viramos arquitetos da informação, depois UX UI design, depois product designers, depois, enfim, e aí talvez a gente tenha, sei lá, no futuro, sei lá, um UX specialist, product designer, manager, UX writer. No final, esse é o ponto, né? A nomenclatura não importa, porque os desafios são os mesmos. Então, posições que eu vi morrer ultimamente, né? Arquiteto da informação, agile coach, QA, mas a necessidade da tarefa ainda existe. Você ainda precisa ver lá a qualidade do produto, você ainda precisa ter modelos mais fáceis, você precisa ter facilitação de trabalho, e o mesmo com Program Manager. Eu sinto que uma coisa parecida vai acontecer daqui a pouco. Por isso que a gente tem sempre essa questão de se reposicionar, né? Entender o que a gente sim. realmente faz, qual é o impacto que a gente gera. Exato, exato. Não, e você pontuou bem que a necessidade ainda vai continuar. Só que são as formas como a gente conduz isso, né, o trabalho e tal. E boa, cara, eu acho que já deu pra explorar bastante coisa, e aí sim, a cada episódio eu sempre encerro com um pedido de um conselho, né. E como a nossa audiência aqui e o formato dos podcasts são mais voltados para design ops, né, vou pedir um conselho especificamente para isso, né. Para quem tá enfrentando desafios ali de iniciando na empresa, ou alguma dica geral, assim, que você possa dar. Sim, eu acho que esse conselho ele vai ser pessoal e talvez seja até um conselho para mim, porque que talvez possa ser expandido e compartilhado com outras pessoas para ajudar outras pessoas com isso, que é
onde você tem aplicado a sua curiosidade. Então, você tem se motivado através da sua curiosidade, porque eu diria que nessas conversas que eu tive sobre liderança com o meu time, com essas pessoas que eu contratei e tudo mais, eu diria que o ponto mais comum de motivação e de propósito tem muito a ver com o que genuinamente te faz ser curioso sobre algo. O que gera? Qual que é o início dessa chama que você, como pessoa, tem? E o meu conselho é persiga isso. Tipo, uma vez, porque ultimamente, assim, ultimamente não, né? No final das contas, esse vai ser o gatilho e a chama, né, que vai ser o ponto de gatilho, né, que vai te levar para o que você realmente quer. Alguma coisa te fez começar no mundo de design. O que foi essa coisa? Qual foi a curiosidade que você tinha? Transformar o mundo num lugar melhor? Tipo, exercer sua empatia? E talvez é esse o ponto, é esse o gatilho dessa curiosidade genuína que vai te fazer ser um líder melhor, que vai te fazer ser uma pessoa melhor. Então, meu conselho é persiga isso. Então, parece um pouco papo, tipo assim, paz e amor, mas eu acho que isso é muito importante. Porque, no final das contas, eu acho que por esse modelo meio anestésico que a gente tem como sociedade de acordar, trabalhar de 9 a 6, ir para um modelo híbrido e de participar de mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail, acho que a gente vai perdendo essa chama interior do tipo, ok, qual que é a minha curiosidade real? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de aprender? O que eu poderia passar horas e horas e nem ver o tempo passar? Não perca isso. É verdade. E eu acho que pra nossa conversa aqui, porque a cada episódio também eu tento dar uma dica diferente de cada um. Cara, eu acho que seria entender de verdade os seus motivos de carreira. Então, assim, putz, por que que eu quero ir pra liderança, né? Por que que eu quero continuar, como sênior aqui? Ou por que que eu quero design ops, sabe? Qual é a minha real intenção? É carreira? É habilidades? Que pode ser também, porque eu sinceramente, eu acho que design ops é uma excelente oportunidade de desenvolvimento profissional, né? Concordo. Quanto informal, quanto formal, cara, falo pra todo mundo, todos os alunos lá, ó, no mínimo vocês vão sair daqui muito mais sêniors do que antes, porque são competências ali, é uma expansão de mente, é outra parada. Então eu acho que a minha dica, assim, adicional com tudo que a gente conversou, é entender os reais motivos ali, que combinam com um pouco do que você falou, né, e Total. tal. O que eu tenho pra falar sobre isso é, tipo, claro que é ótimo você ter o seu bônus, seu salário no final do mês, mas é uma coisa que eu escutei essa semana de uma pessoa que eu lidero que, tipo, me fez pensar, e por isso que eu trago essa questão da curiosidade, de você perseguir, saber o seu real motivo, eu sempre peço como feedback, né, para as pessoas que eu lidero, e o que essa pessoa falou foi, olha, fazia bastante tempo que eu não sentia liberdade suficiente para poder errar, para poder explorar, e, e agora eu sinto que eu consigo explorar algo, testar e ter a liberdade de investir naquilo que eu realmente quero fazer, sabe? Porque por determinados contextos a pessoa sempre tinha uma pressão de tipo, ó, entrega isso para amanhã, entrega isso para daqui 2 dias. Cara, isso é muito recompensador, né? Porque é o que a gente vê na ponta, né? Mas o que tá por trás disso é todo um trabalho incessante e exaustivo de design ops, de melhores reuniões, de melhores templates para projetos, de melhores cargos e salários. Então, por isso que design ops é tão importante. Acho que a gente encontrou um jeito de resumir tudo isso em uma palavra bonita, né? Mas no final das contas é isso. É essa questão da recompensa que todo mundo busca no final do dia. Boa, bom demais. Acho que foi um ótimo fechamento aí pro episódio, né. Cara, brigadão aí por esse papo, eu acho que foi Eu que show de agradeço. bola aí, né. Show, João. Boa. Muito obrigado pelo convite, de verdade. Foi um prazer. E muito sucesso aí para o projeto e para as próximas pessoas que vão fazer parte aí dessa série. Boa, valeu.